Muito bom dia, que coisa boa! Chegando o nosso Você Bonita ao vivo aqui na TV Gazeta, 8h30 da manhã em ponto, entrando na sua casa e levando até você um programa leve, um programa gostoso, um programa informativo, um programa para você rir, para você se divertir, para você relaxar e mais do que isso, um programa para você aprender, né? Para você aprender muito e colocar tudo em prática no seu dia a dia, para sua vida ser muito melhor. Chegando aí de um final de semana ensolarado, quem foi para a praia aproveitou bastante, quem ficou por aqui também tenho certeza que se tinha uma piscininha por perto, não demorou muito para ir para o sol, né? A gente tem que aproveitar o final de semana, aproveitar o verão, que o verão é uma estação deliciosa, sempre com muita cautela, sempre lembrando do filtro solar, que a gente fala muito aqui no programa, mas repondo as energias para começar a segunda a todo vapor. E é isso que a gente faz no Você Bonita. Começa a segunda com muito bom humor, com energia renovada, com pique total. E eu sei que você merece conteúdo para aumentar o seu pique, né? Então aproveite, porque hoje o programa tem conteúdo à beça. No segundo bloco a gente vai bater um papo sobre compulsão alimentar. Olha que importante. E saber a diferença da compulsão alimentar para aqueles dias que a gente tem uma fome a mais. Então, não saia daí que no segundo bloco esse papo é muito bacana, não dá para perder, até porque muitas vezes a gente acaba engordando aí um pouquinho e não consegue entender se de fato está acontecendo um problema no nosso organismo, um problema aqui, ó, na cabeça, e o que faz, né, aquela vontade maluca de comer exageradamente. Então, compulsão alimentar é um assunto super importante e será abordado hoje aqui no Você Bonita no segundo bloco, hein? Mas agora, para abrir o nosso programa e para abrir esta semana, essa segunda-feira, a gente vai falar de um outro assunto muito legal que tem tudo a ver com o nosso dia a dia e com os nossos anos de vida. Pense comigo, quando a gente está falando em postura, quando a gente está falando em comportamento postural, no caminhar, na hora de se deitar, na hora de sentar para trabalhar, enfim, todas as posturas que você tem ao longo do dia, a gente está falando também de problemas que essa postura errada, não corrigida, pode trazer para a nossa vida. Então hoje a gente vai falar sobre os comportamentos dessa vida corrida, dessa vida diária que a gente tem, que podem trazer problemas seríssimos para a nossa coluna. Mas é claro que você vai saber também como tudo isso pode ser resolvido. O meu convidado já está aqui pela primeira vez, é Marcelo Zanin, fisioterapeuta. Seja bem-vindo, como vai? Bom dia, tudo bom? E você? Bem. Obrigado pelo convite. Segunda-feira. Segunda-feira. A gente acorda meio com uma preguicinha segunda-feira, né? Depende de como foi o final de semana. Mas quando o final de semana é muito bom, você fala, ai, podia ter mais um diazinho, mais né? um dia. Mas a gente chega com um pique total, isso que é importante. Sem dúvida. E esse assunto é super importante. Muito. Então eu queria iniciar o nosso papo com a seguinte pergunta. Hoje as pessoas cometem muitos erros na questão postural. A gente não imagina quantos, a gente não percebe que estamos cometendo erros, mas eles estão frequentes no nosso dia a dia. Então eu queria que você iniciasse comentando esses problemas comportamentais de postura que a gente tem e que podem acarretar problemas na nossa vida. Perfeito. Uma coisa que é muito importante a gente desmistificar é achar que postura é somente um envolvimento do sistema muscular e esquelético. Postura está envolvida a sua postura diária do comportamento de vida, da sua alimentação, do seu estado emocional. Tudo isso faz uma postura. Então nós temos uma postura de vida. Isso vai refletir nessa postura corporal, que nada mais é do que uma capa do que você é como pessoa. Então quando hoje nós abordamos postura, está muito longe de ver se tem um desvio. Nós temos que ver por que aquele desvio aconteceu. Perfeito. Qual foi a defesa que o organismo fez para o corpo entrar naquela posição. Então, dá para a gente pensar que nessa loucura do trânsito, por exemplo, de São Paulo, nesse corre-corre do dia a dia, nós tenhamos várias situações de estresse, de angústia, e isso acaba afetando algumas regiões do nosso corpo que, de uma certa maneira, vão afetar a nossa postura. Olha que bacana. Então, querendo dizer que um dia que você está mais estressado, que você está com muitos problemas, aquilo já traz uma postura Sem diferente dúvida. do dia que você já está super tranquilo e relaxado. Só para que você tenha uma ideia, Carol,
O estresse, hoje a gente sabe da medicina oriental, o estresse está relacionado, por exemplo, com a vesícula biliar. A vesícula biliar tem uma relação direta com uma sexta vértebra cervical. Isso faz com que uma pessoa em estado de estresse tenha uma alteração dessa vesícula e, consequentemente, dessa vértebra. Com isso, essa vértebra e os músculos em torno dessa vértebra passam a ficar mais rígidos e isso você faz um movimento sobre o ombro para compensar essa defesa do corpo. Perfeito. Isso vai levar o quê? A uma assimetria, a um desequilíbrio total. Isso partiu do quê? De um estresse que pode ter vindo do trânsito, pode ser do trabalho, do seu dia a dia com a sua família. E imperceptível. Imagina, nunca ninguém nos procura hoje com uma lesão primária. Primária o que é? Aquela que iniciou. Postura sempre é adaptativa. A lesão inicial, ela sempre acontece no local, mas o corpo não suporta viver com dor. Você cria um sistema de defesa e aí o seu corpo acha que resolveu, só que ele mandou para uma outra região. Isso vai fazer com que, ao longo do tempo, você tenha uma nova dor e você venha me procurar por essa nova dor. Certo. Só que essa nova dor não iniciou ali, iniciou lá atrás. Iniciou aonde você conseguiu esconder, até a hora que o seu corpo não conseguiu mais. A hora que ele não conseguiu mais, surge uma nova dor. Perfeito. O grande segredo hoje é você sair dessa queixa do paciente e descobrir a causa inicial de tudo isso. Sendo assim, esse é um tratamento, claro, para quando você tem uma primeira dor, o corpo se adapta e surge uma nova dor, você tem que começar da primeira, senão você não consegue E esse controlar. é o grande segredo de você detectar por onde começar. Para que você tenha ideia, nós temos dores na região do ombro, que é muito comum nessa situação de estresse do dia a dia, que podem ter vindo do pé. Olha. De um entorse de tornozelo que aconteceu há anos e que você vem pisando de uma maneira adaptativa, que cria um desequilíbrio na pelve e que vai gerar um desequilíbrio na cintura escapular, que é na região dos ombros. Nossa! E isso vai fazer com que você sobrecarregue seu ombro. Você pode ter um problema de ordem, por exemplo, de fígado. Né? Uma pessoa que vai muito comum, a gente mora na região de Mogi das Cruzes, e muitos dos nossos pacientes descem os finais de semana para Riviera, para Bertioga. Aí o que acontece? Chega lá no final de semana, exagera um pouquinho na comida, um pouquinho na bebida. Uma feijoada e um churrasco. Exatamente. E aí, o que faz? O fígado entra numa certa congestão. Como a vesícula, o fígado tem o quê? Uma relação com uma vértebra. O fígado, ele congesta. Com isso, ele fica pesado e ele faz uma depressão em toda a cintura escapular. Aí você volta para jogar o seu tênis. Você volta na segunda-feira. Você vai colocar sua roupa no alto. E aí você tem uma dor no ombro. E você acha que foi um mecanismo lesional daquele momento. Olha que loucura. Não, você estava predisposto. Você fez aquilo que você faz todos os dias, mas com agregado. Você tinha um fígado congesto. Nossa, eu nunca parei para pensar sobre isso. Porque as atitudes são as mesmas. Você não percebe mesmo. Exatamente. Às vezes, a gente chega com um pouco dolorido, tá? Acho que eu fiz uma ginástica, acho que eu errei algum exercício ontem, eu fiz um pouco a mais. Exatamente. E às vezes não, às vezes você comeu errado mesmo. Exatamente, você exagerou na a alimentação. E o aspecto emocional. Também nós temos uma relação. A vesícula não tem a situação do estresse, mas o fígado tem angústia. Então, uma pessoa angustiada corre esse risco. Também de ter um fígado congesto, levar a uma situação no ombro. Olha que interessante. Eu vou aproveitar e dizer que a gente tinha umas imagens para serem mostradas e por um probleminha que vocês sabem que pode acontecer, nosso programa é ao vivo, Marcelo. Perfeito. Às vezes, uma coisinha que não estava ali. Hoje a gente teve um probleminha, mas essas imagens serão mostradas, eu vou pedir algumas, inclusive, para o Marcelo, para a gente ilustrar o nosso site. É claro que ele vai voltar ao programa e a gente vai mostrar direitinho, né, diretora? Sem problemas. Mas uma coisa que eu queria, para fechar o nosso assunto, que eu acho importante. A gente conversou antes do programa começar sobre o RPG, que as pessoas conhecem. Aliás, eu não sabia, mas o RPG é Reeducação Postural Global. Que a gente fala RPG. Então, legal e firmar dizer que é Reeducação Postural Global. Onde o RPG pode entrar nesse processo? Hoje o RPG faz parte do meu tratamento, numa etapa final. Ok.
Eu sou RPGista desde 92, então tenho uma certa experiência com a técnica. Ao longo dos anos fui vendo a necessidade de entrar com outras técnicas e hoje um conceito próprio. O RPG fecharia o trabalho num equilíbrio do corpo anteriormente e posteriormente. Perfeito. Então, numa próxima oportunidade, você volta para a gente mostrar essas imagens, para a gente falar um pouco mais do RPG, para falar desses problemas que, olha, a gente não imagina, mas que podem trazer um desequilíbrio parcial ou total para o corpo, até uma alimentação mal conduzida, aquele dia que você come um pouquinho a mais. Adorei as informações, muito obrigada por ter vindo. Foi eu. E, por favor, o seu contato, e-mail, site, o que você quiser. Estou em Mogi das Cruzes, nosso contato é Instituto Zanin Fisioterapia, www.institutozaninfisioterapia.com.br e o e-mail conceitozanin@institutozanin.com.br. O Zanin é Z-A-N-I-N, né? Isso. São dois N, só que de lugares diferentes. Isso. Z-A-N-I-N. Isso, exatamente. Muito obrigada. Até a próxima. Ótima semana. Obrigado.